Imagine um texto tão perigoso, tão envolto em conhecimento proibido, que foi banido das escrituras sagradas e escondido dos olhos da humanidade por séculos, o livro de Enoque. Este antigo manuscrito não é meramente uma coleção de antigas superstições, mas uma janela para um mundo esquecido, onde as fronteiras entre o divino e o mortal foram rompidas. Ele fala de uma época em que seres celestiais, forjados no fogo puro da criação, abandonaram seus deveres sagrados e desceram à terra, alterando para sempre o destino da humanidade. Em suas páginas encontram-se as crônicas do desafio cósmico, uma história de anjos que quebraram seus juramentos celestiais, escolhendo a escuridão da rebelião em vez da luz da obediência. É uma história de orgulho, ambição e as consequências devastadoras de cruzar a ordem divina. O livro de Enoque desvenda o caos esquecido de um mundo onde seres de imenso poder caminhavam entre os homens, compartilhando segredos jamais destinados aos ouvidos humanos e criando um efeito cascata que ecoaria pela eternidade. Este texto proibido desvenda as origens do mal, expondo os caminhos tortuosos que levaram os seres celestiais a abandonar seu propósito divino. Ele desafia tudo o que pensamos saber sobre a natureza do pecado, revelando que mesmo as luzes mais brilhantes podem cair na escuridão quando o orgulho cria raízes. Bem acima das planícies da Terra Antiga, onde os picos do Monte Hermon perfuram os céus, ocorreu uma reunião sem igual, um conselho de seres celestiais à beira da rebelião. Eram os vigilantes, 200 anjos poderosos designados para observar e guiar a humanidade, seres de imensa força e propósito, forjados na pura luz da criação divina. Mas, ao contemplarem o mundo abaixo, algo se agitou dentro deles, um desejo proibido que destruiria a própria estrutura da ordem divina. Liderando essa insurreição celestial estava Senjasa, um ser de imenso poder e influência entre os vigilantes. Ele viu a beleza das mulheres humanas e sentiu um anseio que deveria estar abaixo de uma criatura de sua posição. No entanto, o fascínio se mostrou forte demais, e seu desejo deu origem à rebelião. Senjasa, ciente do peso de suas ações, percebeu que essa rebelião não poderia ser empreendida sozinho. Ele precisava de aliados, outros que compartilhassem de sua ambição e o apoiassem contra o julgamento inevitável que se seguiria. Sob as estrelas frias e implacáveis, Senjasa convocou seus irmãos ao pico do Monte Hermon. Lá, entre as rochas irregulares e os ventos sussurrantes, eles fizeram um pacto, um juramento sagrado e inquebrável que os prendia a um caminho de desafio. Juraram descer de suas alturas celestiais, tomar esposas humanas e compartilhar com a humanidade os segredos proibidos dos céus. Esta não foi uma decisão tomada de ânimo leve. Foi um ato deliberado de rebelião, uma escolha de abandonar sua natureza divina em favor dos prazeres fugazes do mundo mortal. Enquanto suas vozes ecoavam contra a pedra, suas palavras carregavam o peso de consequências eternas. Com este juramento, eles rasgaram o véu que separava o divino do mortal, destruindo a ordem natural e preparando o cenário para um conflito que mudaria para sempre o destino de anjos e homens. Quando os vigilantes desceram das alturas do Monte Hermon, sua presença provocou ondas por toda a estrutura da criação. Eles não apenas caminharam entre os homens, eles tomaram esposas humanas, misturando sua essência celestial com a mortal, e dessa união profana surgiram seres diferentes de qualquer outro que o mundo já conhecera. Esses descendentes, os Nefilim, eram gigantes de poder inimaginável, figuras imponentes cujo passo abalava a terra e cuja respiração parecia desafiar a ordem natural. Os Nefilim não eram apenas gigantes físicos, eles eram abominações espirituais, a personificação viva do caos desencadeado pela rebelião dos vigilantes. Com a força de seus pais angelicais e a vontade bruta e desenfreada de suas mães humanas, esses híbridos tornaram-se tiranos e senhores da guerra, governando o mundo primitivo com punhos de ferro e apetites insaciáveis. Eles foram os primeiros senhores da guerra, os conquistadores originais, com um poder incomparável a qualquer exército humano. Mas sua corrupção ia além do mero domínio físico. Os Nefilim tornaram-se símbolos vivos de desafio, sua própria existência um lembrete constante das fronteiras rompidas pelos vigilantes. Eles exigiram sacrifícios, escravizaram populações inteiras e construíram vastos impérios onde o medo e a violência reinavam supremos. Sua linhagem distorcida contaminou a terra, levando a humanidade à beira da aniquilação. No entanto, o caos que eles desencadearam não ficaria impune.
Os clamores dos oprimidos, o sangue dos inocentes e as almas destroçadas daqueles que eles dominavam alcançaram os céus, ecoando pelos salões do Todo-Poderoso. Os vigilantes cruzaram uma linha que jamais poderia ser descruzada, e os monstruosos Nefilim que eles criaram se tornariam uma das principais razões para o julgamento catastrófico que aguardava o mundo antigo. A chegada dos vigilantes fez mais do que simplesmente alterar o mundo físico, distorceu a própria alma da humanidade. Com seu conhecimento divino e poderes sobrenaturais, esses anjos caídos introduziram segredos que mudariam para sempre o curso da história humana. Eles ensinaram aos homens a arte da metalurgia, revelando os poderes ocultos do ferro e do bronze. Sob sua instrução, a humanidade aprendeu a forjar lâminas, lanças e armaduras, ferramentas não de criação, mas de destruição. Pela primeira vez, mãos humanas detinham o poder de matar com precisão, de dominar seus semelhantes pela força e de esculpir impérios a partir da carne e dos ossos de seus inimigos. Mas a corrupção não parou no campo de batalha. Azazel, um dos mais infames entre os vigilantes, foi ainda mais longe. Ele revelou as artes obscuras da sedução e da vaidade, ensinando às mulheres os segredos do adorno, como pintar o rosto, trançar o cabelo e modelar o corpo para cativar os olhos dos homens. O que antes era puro e sagrado tornou-se distorcido, transformando-se em uma ferramenta de manipulação e desejo. Relacionamentos que antes eram simples e puros transformaram-se em perigosos jogos de poder e controle. Os efeitos desse conhecimento proibido se espalharam pelo mundo antigo como uma maré negra. A violência se espalhou como fogo, culturas inteiras ruíram no caos e a pureza da criação foi manchada com sangue e traição. Os vigilantes, antes seres radiantes de luz, tornaram-se agentes da corrupção, seu brilho distorcido em uma paródia sombria de sua antiga glória. Mas o verdadeiro horror de sua influência não residia apenas nas armas físicas que ensinaram a humanidade a fabricar, mas na corrupção espiritual que semearam. Eles borraram a linha entre o bem e o mal, o certo e o errado, distorcendo os corações dos homens e conduzindo-os por um caminho de escuridão que eventualmente exigiria um acerto de contas de proporções cósmicas. À medida que a corrupção da humanidade se espalhava, os clamores dos oprimidos e inocentes alcançavam os céus mais altos, perfurando o próprio trono do Todo-Poderoso. O mundo havia se tornado uma sombra do que era antes, um lugar onde a violência reinava, onde o sangue encharcava a terra e onde a ordem divina havia sido destruída pela ambição irresponsável dos vigilantes. Os anjos que antes eram os guardiões da humanidade haviam se tornado seus algozes, seus descendentes monstruosos, os Nefilim, levando a humanidade à beira da extinção. Foi nesse momento, quando o peso do pecado e da corrupção ameaçava consumir toda a criação, que o decreto do julgamento divino foi pronunciado. Os arcanjos, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel, ergueram-se de seus lugares de poder, com suas asas flamejando com o fogo da justiça. Eles se posicionaram diante do trono do Todo-Poderoso, suas vozes ecoando pelos corredores da eternidade enquanto clamavam pelo fim daquela grande rebelião. Miguel, o guerreiro de Deus, foi escolhido para liderar o ataque. Sua espada, forjada no fogo dos reinos mais elevados, cortaria a escuridão dos caídos, rompendo os laços entre os vigilantes e seus descendentes corrompidos. Uriel, o anjo da luz divina, lançou seu olhar implacável sobre os pecados ocultos dos vigilantes, expondo todos os seus crimes e lançando à luz seus segredos mais obscuros. Rafael, o curador, estava pronto para restaurar o equilíbrio que havia sido quebrado, enquanto Gabriel, a voz do decreto divino, preparava-se para soar o chamado para o julgamento. O decreto era definitivo e implacável, os vigilantes seriam acorrentados pelas trevas, lançados no abismo para aguardar o julgamento final. Seus monstruosos descendentes, os Nefilins, seriam destruídos, seus corpos despedaçados no dilúvio iminente, seus espíritos condenados a vagar pela terra como entidades inquietas e malévolas, para sempre separados da luz do céu. E assim, o julgamento dos vigilantes estava determinado. Seu orgulho, sua ambição e sua traição à ordem divina não ficariam impunes. Eles haviam cruzado uma linha que jamais poderia ser descruzada, e todo o peso da ira divina agora desceria sobre eles, varrendo os remanescentes perversos de sua rebelião em uma maré de fogo e água. Enquanto o decreto do julgamento divino ecoava pelos céus, a própria terra parecia estremecer de antecipação.
As montanhas tremiam, os mares rugiam e os céus escureciam à medida que o tempo determinado para o acerto de contas se aproximava. Os Nefilim, aqueles descendentes monstruosos de anjos e homens, haviam se tornado poderosos demais, sua corrupção profunda demais, sua influência disseminada demais. Tornaram-se tiranos, senhores da guerra e predadores, consumindo tudo em seu caminho e transformando o mundo antigo em um pesadelo. Mas o maior terror que inspiravam não era apenas seu poder físico, era sua fome insaciável por dominação, seu apetite ilimitado por violência e seu completo desrespeito pela santidade da vida. Esses gigantes escravizaram civilizações inteiras, construíram impérios sobre os ossos dos fracos e desafiaram todas as leis divinas que outrora governaram a terra. Eram monumentos vivos à arrogância dos vigilantes, cada respiração deles uma blasfêmia contra a ordem natural. No entanto, mesmo com o fortalecimento dos Nefilim, seu destino já estava selado. O Todo-Poderoso declarara que o mundo seria purificado, cada canto seu, lavado em um dilúvio que varreria os restos corrompidos de uma era fragmentada. Os céus se abririam, a terra racharia e os mares se ergueriam, abafando os gritos dos caídos e lavando as manchas da rebelião. Quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair, os gigantes de outrora sentiram medo pela primeira vez. O chão que antes tremia sob seus pés agora tremia com uma força diferente, a fúria justa de um Criador que havia atingido seu limite. As águas subiram, engolindo cidades, derrubando torres e varrendo os monumentos de orgulho e poder que os Nefilim haviam construído. Suas vozes, outrora o estrondo estrondoso de tiranos, foram abafadas pelas ondas implacáveis, sua grande força não era páreo para a ira do Todo-Poderoso. No entanto, mesmo quando seus corpos se quebraram e seus ossos foram triturados na lama de um mundo moribundo, seus espíritos não encontraram paz. Os Nefilim, despojados de suas formas físicas, se tornariam as entidades errantes e inquietas que assombrariam a Terra por muito tempo após sua destruição física, sombras para sempre isoladas da luz do céu, seus sussurros ecoando pelos cantos escuros da história humana. Quando as águas finalmente recuaram, quando a arca pousou nas montanhas de Arara, um novo mundo emergiu, um mundo purificado pelo dilúvio, expurgado de sua corrupção, mas para sempre assombrado pelos ecos do passado. Os espíritos dos Nefilim, separados tanto do céu quanto da terra, permaneceriam nas sombras, eternamente ansiando pela carne que um dia dominaram, seus gritos um sussurro constante ao vento. Mesmo após sua queda, os ecos da rebelião dos vigilantes continuaram a ondular pela trama da história humana. Embora suas formas físicas tivessem sido destruídas no grande dilúvio, seu legado sombrio permanecia vivo, uma sombra projetada através das eras. O conhecimento que compartilharam, as artes da guerra, os segredos da metalurgia, o poder sedutor da vaidade, tornou-se a base de civilizações inteiras. Reis e conquistadores exerceriam as habilidades proibidas ensinadas pelos caídos, construindo impérios com o sangue dos fracos e oprimidos. Mas a influência dos vigilantes ia além de meras armas e guerras. Eles plantaram sementes de ambição e orgulho nos corações dos homens, sussurrando-lhes sobre poder sem restrições, conhecimento sem sabedoria e domínio sem misericórdia. Esses sussurros se tornariam a força motriz por trás de incontáveis conflitos, com seus tentáculos sombrios alcançando as sombras de cada reino, império e trono. E seus descendentes monstruosos, os Nefilim, embora despojados de suas formas físicas, continuaram a assombrar o mundo como espíritos inquietos, vagando pela terra como entidades malévolas, para sempre isolados da luz do céu. Eles se tornaram as figuras sombrias da lenda, os gigantes e demônios de incontáveis mitos, os antigos senhores da guerra que outrora governaram a terra e cujas sombras ainda se estendem pelas páginas da história humana. No entanto, a história dos vigilantes não é apenas de destruição e corrupção, é também um aviso, um lembrete de que mesmo os seres mais poderosos podem cair, que cada escolha traz uma consequência e que a linha entre o divino e o mortal é mais tênue do que ousamos acreditar. A rebelião deles marcou apenas o início de uma batalha muito maior e contínua, uma luta cósmica que se estende desde o alvorecer da criação até os dias atuais. Este conflito não é apenas um choque de exércitos ou a ascensão e queda de impérios, mas uma guerra pela própria alma da criação. Os arcanjos representam a linha inquebrável, os defensores da ordem divina, com suas asas brilhando como escudos de luz contra a escuridão que se aproxima.
Eles são os protetores dos justos, os executores da justiça divina e os guardiões do equilíbrio eterno. Mas as forças das trevas são astutas, seus sussurros ecoando pelas sombras, tentando os corações dos homens e corrompendo as almas até mesmo dos seres mais poderosos. Os ecos da rebelião dos vigilantes ainda ecoam através das eras, sua influência sombria persistindo nos corações daqueles que buscam o poder sem restrições. Essa luta eterna se desenrola em todos os cantos da criação, na ascensão e queda das civilizações, nas escolhas que fazemos e nas batalhas silenciosas da alma. É um lembrete de que mesmo o menor ato de desafio pode ter consequências eternas e que a linha entre a luz e a escuridão é frequentemente mais tênue do que ousamos imaginar. Enquanto o mundo era consumido pelo caos, pelo derramamento de sangue e pelos ecos da rebelião celestial, um homem trilhou um caminho diferente, Enoque, o misterioso profeta que ousou perscrutar além do véu da existência mortal e o próprio coração da ordem divina. Ao contrário dos gigantes destroçados cujos corpos jaziam enterrados sob a lama de uma terra purificada, a história de Enoque não terminou na escuridão, mas na luz. Seu caminho foi de revelação, uma jornada que o levou além dos limites do tempo e do espaço, até a própria sala do trono do Todo-Poderoso. Enoque não era apenas um homem. Ele era uma testemunha da maquinaria oculta do cosmos, um escriba de verdades esquecidas, uma voz que carregava os segredos do divino. Os textos antigos falam de sua vocação única: testemunhar a ascensão e queda dos anjos, registrar a corrupção da humanidade e revelar o destino final que aguarda todos os que desafiam a ordem divina. Sua jornada o levou através das camadas do reino espiritual, passando pelos portões flamejantes dos céus exteriores e chegando ao coração da própria criação. Foi ali, no núcleo flamejante do cosmos divino, que Enoque testemunhou o desenrolar do drama do universo. Ele viu os arcanjos, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel, eretos como pilares de fogo, com suas asas abertas enquanto guardavam os limites da criação. Ele viu os caídos, acorrentados pelas trevas, suas formas outrora radiantes retorcidas e quebradas pelo peso de seu próprio orgulho. Ele viu os nefilins, os descendentes monstruosos dos vigilantes, lançados no abismo, com seus espíritos para sempre separados da luz. Mas as visões de Enoque não eram meramente de punição e ira. Ele vislumbrou a arquitetura oculta do cosmos, as leis divinas que mantêm as estrelas no lugar e unem a própria estrutura da realidade. Viu os ciclos do tempo, a rotação das esferas celestes, a ascensão e queda de impérios e o delicado equilíbrio que mantém as forças da luz e das trevas sob controle. No entanto, apesar de todo o seu conhecimento, Enoque permaneceu humilde, com o coração sintonizado aos sussurros do divino. Ele não buscava poder ou glória, mas apenas a verdade, uma verdade que mudaria para sempre o destino daqueles que ousassem ouvir. Sua vida tornou-se um testemunho do poder da fé, um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a luz da verdade ainda pode brilhar. Enquanto Enoque desaparecia da terra, seu corpo ascendeu aos céus em uma labareda de fogo divino. Suas palavras permaneceram, um aviso aos orgulhosos, um guia aos perdidos e um farol para aqueles que buscam os mistérios ocultos do universo. Sua história permanece como um testemunho do poder da revelação, um lembrete de que o caminho para o divino não é para os fracos de coração, mas para aqueles que ousam perscrutar o abismo e emergir com a luz da verdade. Com a ascensão de Enoque, a batalha cósmica entre a luz e as trevas continuou, um conflito que se estende desde o alvorecer da criação até o julgamento final. Este não é meramente um choque de forças físicas, mas uma guerra pela própria alma da criação, uma luta que se desenrola nas escolhas de cada ser vivo. Os arcanjos, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel, permanecem como a linha inquebrável contra as forças do caos, suas asas brilhando como escudos de luz. Eles são as sentinelas da ordem divina, os executores da justiça celestial e os guardiões do equilíbrio sagrado que mantêm o universo unido. No entanto, os sussurros dos vigilantes ainda ecoam através do tempo. Sua rebelião, embora punida há muito tempo, estabeleceu um precedente sombrio, uma corrupção persistente que ainda atormenta os corações dos homens. É um lembrete de que mesmo os mais poderosos podem cair, que poder sem sabedoria leva à ruína e que o orgulho pode transformar as luzes mais brilhantes em sombras eternas. À medida que o acerto de contas se aproxima, a escolha permanece. Caminharemos na luz ou cairemos na escuridão, repetindo os erros daqueles que desafiaram a ordem divina?
Pois, no final, as maiores batalhas não são travadas nos campos da terra, mas nos corações daqueles que ousam buscar a verdade. À medida que os ecos da rebelião dos vigilantes se desvanecem nas sombras da história esquecida, uma verdade inabalável permanece: o poder da escolha. A queda desses seres outrora gloriosos serve como um lembrete assombroso de que mesmo as luzes mais brilhantes podem descer à escuridão, que o orgulho pode distorcer as intenções mais puras e que cada decisão carrega um peso que ecoa pela eternidade. A história de Enoque, dos vigilantes e dos nefilins não é apenas um conto de desafio ancestral, é um aviso atemporal para todos os que caminham na tênue linha entre a luz e a escuridão. Ela fala dos perigos da ambição desenfreada, do conhecimento buscado sem sabedoria e do poder perseguido sem restrições. Ela nos lembra que as sementes da rebelião podem criar raízes até mesmo nos corações dos divinos, e que o caminho da graça à ruína costuma ser mais curto do que imaginamos. No entanto, apesar de toda a sua escuridão, esta história também oferece um farol de esperança, um chamado para nos erguermos acima das sombras, rejeitarmos os sussurros da corrupção e permanecermos firmes na luz. Ela nos desafia a sermos mais do que meros ecos de um passado fragmentado, a buscarmos a verdade mesmo em um mundo manchado pelos pecados daqueles que nos precederam. À medida que o acerto de contas se aproxima, a escolha permanece: aprenderemos com a queda dos vigilantes ou também seremos lançados no abismo? Superaremos as tentações do orgulho e do poder ou cairemos nas mesmas armadilhas que aprisionaram aqueles seres poderosos de outrora? Pois, no fim, as maiores batalhas não são travadas nos campos da terra, mas nos corações daqueles que ousam buscar a verdade, aqueles que escolhem a luz em vez da escuridão, a ordem em vez do caos e a esperança em vez do desespero. À medida que chegamos ao fim desta jornada pelas páginas esquecidas da história antiga, a pergunta permanece: qual caminho você escolherá? A história dos vigilantes, a ascensão dos Nefilim e o julgamento final servem como um lembrete claro de que cada escolha que fazemos ecoa pela eternidade. É um chamado para permanecermos firmes diante da tentação, para rejeitar os sussurros da corrupção e para buscar a luz mesmo nos tempos mais sombrios. Se esta jornada pelos capítulos perdidos da história antiga abriu seus olhos para as batalhas ocultas entre a luz e as trevas, inscreva-se neste canal. Ative o sino de notificação para não perder nenhum episódio enquanto continuamos a desvendar os mistérios do passado, os segredos do divino e as verdades ocultas que ainda moldam o nosso mundo hoje. Junte-se a nós enquanto exploramos os reinos esquecidos, desafiamos as sombras e buscamos a luz. Porque a história não acabou, ela está apenas começando. Até a próxima. Continue questionando, continue buscando e lembre-se, às vezes, as maiores verdades estão escondidas à vista de todos.